Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre receptores elétricos. O que é um receptor? Receptor é tudo aquilo que a gente liga na tomada dentro de casa. Por exemplo, geladeira é um receptor, freezer é um receptor, ventilador é um receptor, micro-ondas é um receptor, máquina de lavar roupa é um receptor, carregador de celulares e assim por diante. Então vamos combinar assim, ó. Ligou na tomada é receptor, não ligou na tomada não é receptor, beleza? Exceto, logicamente, aqueles que têm função de transformar exclusivamente energia elétrica em térmica, que a gente costuma falar que é resistor, mas não deixa de ser um receptor também. Se a gente pegar, por exemplo, um ventilador, ele pega a energia elétrica, quando você liga na tomada, vai lá e pluga ele pega a energia elétrica e transforma em pelo menos 3 outros tipos de energia. Tem energia térmica, depois de um certo tempo que ele está ligado, você pode notar, ao tocar a mão ali no motor dele, você vai ver que está quente. Então tem energia elétrica transformada em térmica, tem som, porque aquilo lá faz barulho, não tem jeito, aqui é o vento, mas é o vento que está, não, lógico, o som se propaga, precisa um meio material para se propagar, o som está se propagando no ar, mas ele está fazendo barulho, então parte da energia elétrica é transformada em energia sonora, e a outra parte da energia, pessoal, é transformada em energia mecânica, porque ele acaba girando. Uma outra coisa que é muito importante também, se você ligar alguma coisa na tomada, essa alguma coisa vai esquentar. Colocou essa alguma coisa para funcionar, não tem como voltar atrás, ele vai esquentar. Então uma coisa que nunca pode ser evitado, pessoal, é o tal do efeito Joule, que é a transformação da energia em energia térmica. No nosso caso aqui, como matéria de eletricidade, é a transformação de energia elétrica em energia térmica, beleza? Então você tem que lembrar disso. O único tipo de energia que não tem como a gente escapar mesmo é a tal da energia térmica. Essa daí vai embora e a gente não consegue depois fazer ela voltar. Lembra da segunda lei da termodinâmica? Então, degradação da energia, aquilo lá. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, ó. Primeiro, receptor é um elemento do circuito que tem função de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia que não seja exclusivamente térmica, porque aí o nome muda para resistor, certinho? A representação do receptor, pessoal, é bastante simples, é muito parecida com a representação do gerador. Tem um traço maior, que é o polo positivo, então deixa eu colocar aqui, ó, um sinalzinho de mais para ficar bem claro. Tem um traço maior que é o polo positivo e tem um traço menor que é o polo negativo. Então tem positivo aqui e negativo ali. Tem também a tal da resistência interna. É uma forma da gente justificar o aquecimento que o receptor tem. Eu não sei se você já pegou um ventilador e fez a limpeza dele. Se você tirar aquela parte de plástico que fica atrás ali protegendo o motor, você vai ver que fica tudo empoeirado. Você pega um pincelzinho, sempre desligado, tá, pessoal? Não pode mexer com nada que esteja ligado. Desliga ele, certifique-se antes de que ele está desligado da tomada. Você vai lá, tira a parte de trás, passa um pincelzinho ali, tira toda a poeira que está ali, né, armazenada devido à eletrização por atrito que ocorre. Você tira ali toda aquela poeira e você vai ver que tem um enrolamento. Esse enrolamento é representado nessa figura pela resistência interna. É por ali que passa a corrente elétrica que acaba criando um campo magnético que faz o eixo do motor girar. Então, quando a corrente passa por ali, há a transformação de energia elétrica em energia térmica e acaba esquentando. Então, é isso aí, ó. A resistência interna, então, é colocada como forma de justificar o aquecimento do receptor. A equaçãozinha do receptor. Nós vimos na aula passada a equaçãozinha do gerador. Aqui tem um sinalzinho de menos na equaçãozinha do gerador. A única diferença dessa equação para aquela é que aqui tem um sinal de mais. A equação do receptor é mais, do gerador é menos. No lugar do E, a gente costuma colocar uma linha em cima dele, uma linha em cima do Rzinho, para tentar diferenciar ao máximo o gerador de receptor. Caso contrário, vai ficar muito parecido. E aí a gente acaba confundindo as coisas. Bom, a equação do receptor, então, é uma equação, ou uma função, deu para perceber aqui, do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, pessoal, quer dizer que o gráfico vai ser uma reta. Passa pela origem? Lembra aquilo que a gente já comentou? Sempre quando tem mais que uma parcela depois do sinal de igual, nunca passa pela origem, que é isso que está acontecendo aqui, ó. Tem 2 parcelas depois do sinal de igual. Então, se eu for fazer o gráfico do receptor, eu vou ter no eixo Y U e no eixo X o I. Diferença de potencial em função da corrente elétrica. Tá aqui, ó, diferença de potencial em função da corrente elétrica. Já que o E' e o R' são constantes. Esses caras não vão mudar. É uma reta, não é? Aponta para cima, quer dizer, aponta para o teto ou aponta para o piso? Se tiver só sinal de mais aqui, pessoal, sempre vai apontar para o teto. Tá joia? Como nesse caso aqui. Então, já sei que o gráfico é uma reta e que aponta para o teto. O ponto onde ela toca o eixo da tensão é quando a corrente elétrica é nula. Se eu colocar 0 no lugar do I, vai ficar U igual a E'. Então, o ponto onde o gráfico toca o eixo da tensão é o E'. Esse E' é conhecido como força contra eletromotriz.
O R' é a resistência interna, o I é a corrente elétrica e o U é a diferença de potencial. Então a única novidade que nós temos mesmo é o E', que é força contra eletromotriz. Esse cara aqui é o responsável pelo giro do motor. Se por acaso você travar o eixo do motor, cuidado com isso. Quando o aparelho tem uma potência muito pequenininha, não tem problema nenhum em você tentar travar o eixo do motor. Por exemplo, caso o ventilador a potência pequena, você colocando o dedo ali na hélice dele, o ventilador pequenininho, tá gente? Esse doméstico a gente tem em casa, não vai tentar fazer com o ventilador de teto ou então aquele ventilador industrial, que aí ferra tudo. Você pega aquele ventiladorzinho, coloca na menor velocidade, depois você põe o dedo lá na extremidade da hélice, você vai ver que você para facilmente. Aí você travou o eixo do motor. Quando você trava o eixo do motor, ele deixa de transformar energia elétrica em energia mecânica. E aí toda a diferença de potencial vai cair em cima da resistência interna, que pode fazer com que o elemento, no caso aí o ventilador que a gente está falando, venha queimar. Se por acaso você insistir em travar o eixo do motor, ele vai queimar. Quando o aparelho tem uma potência grande, ele queima quase que instantaneamente. Mas você nunca vai, por exemplo, tentar travar o eixo de um motor que tem uma potência grande, tá certo? Um ventiladorzinho, quando ele é pequenininho, dá pra gente fazer isso daí, caso contrário, não tenta, tá bom? Muito bem, com esse gráfico aqui, pessoal, além, logicamente, da gente saber quem é força contra eletromotriz, né? A gente tem como determinar também a resistência interna, através da tangente desse ângulo, ó. A tangente desse ângulo é a mesma coisa que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se você observar, o cateto oposto, não é tudo isso aqui? Onde é que eu acho o valor dele? Aqui, ó, no eixo da tensão. Ó, repetindo, o cateto oposto não é tudo isso aqui? Onde é que eu acho o valor dele? Aqui, no eixo da tensão, entendeu? E o cateto adjacente, não é tudo isso aqui? Onde é que eu acho o valor dele? Aqui, ó, no eixo da corrente. Então basta eu olhar aqui embaixo, eu acho o cateto adjacente, basta eu olhar lá em cima, eu acho o cateto oposto. Se eu quiser determinar a resistência interna, basta fazer resistência interna numericamente igual à tangente desse ângulo. Esse Nzinho aqui, ele tem que aparecer se por acaso a prova que você for fazer for descritiva. Caso contrário, não há necessidade desse preciosismo todo, tá, pessoal? Então a gente vai poder escrever assim, quer ver? Ó, a resistência interna, vamos botar a linha ali, né? Não que seja obrigado a colocar essa linha, pessoal, mas é bom a gente se acostumando com isso, porque é uma forma que a gente tem que diferenciar gerador de receptor. No nosso caso aqui é o receptor. É igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Certinho? Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal, exercício agora. Um motor elétrico está conectado a uma rede elétrica de 127 volts. Quando ele fala 127 volts, quer dizer que é a tomada. Ele falou rede elétrica aí, não falou? Então é a tomada. Vamos colocar isso daqui como sendo o primeiro dado do problema. Ó. Diferença de potencial igual a 127 volts. É isso aí que nós temos. Esse motor possui resistência interna de 3 ohms. Então a resistência interna é igual a 3 ohms, R'. Todas as vezes que ele fala motor, a gente tem que lembrar que é a mesma coisa que um receptor elétrico, tá joia? Ao ligarmos o motor, a corrente elétrica que nele circula tem intensidade de 9 amperes. Então vou colocar aqui, ó, a corrente elétrica igual a 9 amperes. Determine a sua força contra a eletromotriz. Então o que ele está querendo, pessoal, é que a gente determine o valor do E'. Tá aí, ó, pronto. Todas essas letrinhas aí, ó, diferença de potencial, resistência interna, corrente elétrica e força contra a eletromotriz, você lembrou de alguma formulinha que dê para a gente aplicar e solucionar o problema? Ah, lembrou? É essa aqui, né? Ó. U igual a E' mais R' vezes I, que é a equaçãozinha do receptor elétrico. Aí a gente substitui os valores, pessoal. No lugar do U, a gente coloca 127. No lugar do R' a gente coloca 3 ohms. E no lugar do I, a gente coloca 9 amperes. Certinho? É isso daí que a gente tem que fazer. Aí é matemática, né? Ou seja, pior de tudo. Você só substitui os valores numéricos e acha o resultado. No lugar do U, 127. O E' é o que nós queremos saber, que é a força contra a eletromotriz. Você pode repetir, tá? Ó. Força contra a eletromotriz, força contra a eletromotriz, força contra a eletromotriz. Que aí você guarda o nome desse cara aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, moçada. E', passa o 27 para cá, ele passa subtraindo, né, já que ele está somando lá. 3 vezes 9 deu 27, lembra? Lá da tabuada. Se você não está sabendo a tabuada, faça como eu. Compra um lápis de tabuada, que aí você consegue guardar. 127 menos 27 dá 100 volts. Aí esse é o valor da força contra a eletromotriz então, pessoal. Beleza?